Fala, galerinha, vamos nós mais uma vez aqui, mais um podcast sem nome por enquanto. Hoje vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que ele, o único, o não mais primeiro, porque eu já não sei quantos foram, pastor da MQ, PR. Rafael. Hope, estamos juntos, fala, Zuíglio, e aí galera, beleza? Não sei quando é que vai sair esse negócio aqui, mas uma hora vai sair, se você tá vendo é porque saiu. Parece aquela parada de quando o cara morre e deixa uma fita, né? Se Eu você não está... sei quando você está vendo isso. Isso aí, mas se você está vendo isso aqui agora, é porque eu estou entre vocês ainda. Mas uma coisa é fato, se você tá vendo é porque deu certo. Isso, Se não der certo, você nunca vai saber o que saiu daqui. Fala aí, meu querido. Então vamos nós. Vamos nós. Projetinho bacana, projetinho pra gente trocar ideia, falar de experiências. E a primeira que eu quero saber é: como foi que você aceitou esse desafio maluco, sem pé nem cabeça, de ser pastor? Da onde surgiu isso? Como isso começou? Como isso floresceu no seu coração? Velho. Então, vamos lá. Pô, quiser cortar, corta, mas começou com 12 anos. Tipo, vamos lá, vou ser politicamente correto porque esse negócio vai pro YouTube, então tem que ter um maior cuidado com as coisas que eu vou falar. Mas então. O retrospecto já não tá bom, né? Não é? Então, eu comecei muito novo batendo tambor, né? Religião de matriz africana. E aí minha mãe saiu da parada e automaticamente acabei saindo junto, porque eu era muito novo, e fui para outra parada. Fui para uma outra denominação. Vou evitar citar nomes para não dar problema. E aí, dessa denominação nós ficamos algum tempo de libertação mesmo da minha mãe e uma parte também daquilo que eu fazia. E ficamos um tempo nessa igreja, acabou aquele período e a gente achou que precisava de uma parada assim, que desse um vínculo maior com palavra, sermão, coisa e tal, Bíblia, e a gente foi para uma outra denominação, e nessa denominação eu estava com, sei lá, 12 anos mais ou menos, e teve um evento com juvenis, com adolescentes. E aí nesse evento eu fiz um pedido para Deus, que eu queria ser pastor, porque eu vi os pastores, cada vez que iam lá, os caras traziam uma palavra maneira, desenrolava umas paradas maneiras, mas eu falo, cara, eu quero ser esse negócio aí. E foi a única coisa que eu pedi para Deus. E teve uma dinâmica, não vou falar como é que foi, mas teve uma dinâmica e a gente entregou aquele pedido para Deus. Me desviei do evangelho, caí no mundão, fiquei zoado. E morava no Rio, né? Sou carioca da gema, graças a Deus, vascaíno. E me mudei. Minha mãe decidiu se mudar, sair do Rio. E eu fui morar em São Gonçalo. E aí encontrei uma igreja que é a igreja que a denominação que a gente está agora, né, a igreja metodista. E eu fui montar o som para essa igreja. Eu ainda estava loucão no mundo. E eu fui montar o som para a igreja, montei e saí fora. E aí depois eu comecei a dar uns bordejos, dar um rolê na igreja e tudo. E a coisa foi acontecendo, aí uma vez a cada 6 meses, daqui a pouco uma vez a cada 3 meses, daqui a pouco um domingo sim, um domingo não. E aí eu comecei a aceitar Jesus. Aí foi uma parada engraçada. Eu aceitei Jesus umas 5 ou 6 vezes, né? Porque eu aceitava Jesus, voltava para casa e falei, cara, o que eu fiz? Eu tinha umas camisas invocadas, negócio de caveira. Sempre gostei muito do metal, né? Então, pô, as camisas do Iron Maiden. A parada da minha época, né? Body Count, umas bandas bem loucas, assim. E aí eu falei, cara, vou ter que me desfazer dessas paradas. E aí eu me desfazia meio que chorando, mas ninguém pode mexer nos meus vinis. Eu tinha uma coleção de vinil animal. Aí daqui a pouco eu ia pra igreja, aí Deus falava comigo de novo, agora eu vou entregar os discos. Aí aceitava Jesus de novo e entregava os discos. E assim foi acontecendo até não ter mais que entregar. Eu falei, agora eu vou entregar o coração de verdade. E aí, bicho, eu fiquei na igreja um tempo, né, aprendendo, e aí quando a coisa ferveu mesmo no coração, eu estava cursando análise de sistemas. E aí fui conversar com meu pai, né, que me dava o patrocínio. E eu falei, paizão, a parada que rolou foi o seguinte, Deus falou no meu coração, eu estou sentindo uma vontade de fazer teologia e eu vou nessa. E ele, a princípio, não curtiu, foi até contra.
E algumas pessoas que eram ligadas à família decidiram, não eram nem pessoas da família, eram pessoas ligadas à nossa família, ligadas a ele, que conversaram com ele, foram muito usados por Deus e falaram assim, não, cara, ajuda teu filho. E Deus foi abrindo porta aqui e ali, um monte de coisa acontecendo. Meu amigo, tem que falar dele, que eu chamo ele de padrinho até hoje, Joel, pastor Joel. Era o meu pastor na época, pastor ajudante lá da igreja, e o pastor titular saiu, ficou de férias, sei lá o que houve, e ele estava me enrolando para me dar a carta, para eu dar entrada na faculdade. Pô, Joel pegou e foi lá, pá, assinou, carimbou, não sei o que, eu saí desesperado para a faculdade, dei entrada, eu lembro como se fosse hoje, cara. E rolou. E aí, nessa época, eu já estava com 22 e indo para a faculdade de teologia. Eu era um dos mais novos da minha turma. Era um dos mais novos da minha turma e da minha turma, se eu não me engano, na formatura, só saímos eu e mais um como pastor titular. O resto da galera foi tudo ajudante e tal, mas Deus achou graça na minha vida e me abençoou com a igreja que eu pastorei mais tempo, que foi Santa Bárbara, 10 anos como pastor dessa igreja, entre seminário, esqueci o nome agora, estagiário, beleza, estagiário, valeu, Patrícia está aqui, aí ela me ajuda, ela é o complemento dos meus neurônios. Aí, pô, cara, e foi isso. E aí, desde então, que Samã, se eu não me engano, a 6ª igreja. Santa Bárbara, Jacarezinho, Jardim Carioca, Central de Macaé, Rio das Ostras, que Samã. 6ª igreja. E se bobear, vamos bater a Santa Bárbara aí, ficar 10 anos aqui. Vamos nós. Que assim seja. E aí deu essa loucura, cara, deu essa loucura. Eu não era nem para ser crente, a verdade é essa. Ser muito sincero com vocês, eu não era nem para ser crente. Porque assim, tem hora que a gente olha e vê que Deus ele escreve certo por linhas certas. Eu tive no começo, quando eu voltei para o caminho do Senhor, eu tive um pastor que era uma ignorância em pessoa. Pensa num bicho grosso, né? Mais grosso que papel de enrolar prego. E ainda tinha a ajuda da minha mãe, que via demônio até no pé da mesa. Então, tudo era capeta, tudo era demônio, esse pastor grosso. E, bicho, eu gosto de ser bem tratado. Acho que todo mundo gosta, né? Ser bem tratado, ser tratado com educação. E uma coisa que esse cara não tinha era educação. Né? Então, assim, foi um tempo bem difícil. Mas a gente entendi muito rápido que o chamado não foi do pastor. O chamado foi do Senhor. Entendeu? Então, aquilo ali fez uma diferença na minha vida, assim, fenomenal. E eu falei, não, o chamado é do Senhor, vamos cumprir o chamado do Senhor. Porque eu não senti vontade de ser pastor naquela igreja com aquele pastor. A coisa veio muito antes. Então o chamado não foi dele. Então ele vai me acertar, ele vai fazer, ele vai tentar me derrubar. E a resposta que eu vou dar para ele é chegar no final da caminhada. E deu certo. Tá aí até hoje. Tô aí até hoje. Fica a dica para você que tá, ai, meu pastor, ele não olha para mim, ele não me dá oportunidade. Quem te chamou foi Deus, cara. Quem falou no teu coração foi o Espírito Santo, não foi pastor nenhum. Respeite seu pastor, ame seu pastor, mas ame muito mais o Senhor e o Espírito Santo que ele está na sua vida. Valeu. E você falou que entrou no seminário, né, 22 anos, pô, muito novo. Uhum. E logo de cara você já foi pastor titular de uma igreja. Então como é que foi para você, já nessa igreja, sendo muito novo, já assumindo a igreja como pastor titular? Houve resistência? Teve quem te olhou de cara feia, que não queria você lá? Como é que foi isso? Eu não tô tão velho assim, né? Eu tô acabado, eu rodei sem óleo, mas assim, não tô tão velho assim. Mas até hoje tem uma galera que mete essa bronca, né, cara? Tem até hoje uma galera que mete essa bronca. Quando eu estava em Santa Bárbara, quando eu cheguei como estagiário. E o estagiário é o cara mais tranquilo do mundo, né? Porque faz besteira e não sabe nem que fez a besteira. Isso, estagiário em todo lugar faz isso. Mas até que eu não fiz muita besteira, não. Mas, assim, teve uma galera que ficou resistente, não tem jeito. Pô, 26 anos. Eu era mais novo do que praticamente todo mundo na igreja, menos os jovens e os juvenis. Até no jovem tinha gente mais velha do que eu. E eu era pastor. E, assim, você começa
com uma série de coisas, né? A faculdade te prepara, você acha que é o super-homem, o super-pastor e tal, não sei o quê. E, na verdade, você é mais um servo. Então, quando eu cheguei, minha vontade, a princípio, era brigar. Não, porque eu sou pastor e tal, eu seria um presbítero dessa igreja, reverendo Rafael. E depois eu entendi que não era nada disso, cara. Entendi que não era nada disso. Era viver junto com a galera, era ter uma cabeça em Jesus e um coração com o povo. E que eu ia passar os mesmos problemas que todo mundo ia passar, que estava passando. Porque o problema não escolhe, você fica doente, todo mundo fica doente, não é porque você é pastor que você é melhor do que ninguém. O grande problema do evangelho hoje é isso, os caras estão se achando muito, velho. Os caras estão se achando demais, isso é irritante. Os caras se acham ó do borogodó, entra por uma porta auxiliar, não pode parar para conversar com as pessoas, mas isso também é culpa das pessoas, que não trata o pastor como ele tem que ser tratado. O pastor tem que ser tratado como uma pessoa comum, mas que tem uma função eclesiástica. Tratar com amor, com carinho, com respeito, mas, poxa, tá ficando com ar de popstar, tá ligado? Então eu não penso nisso. Eu não penso, eu quero chegar, falar com todo mundo. Eu chego na igreja, eu procuro sempre chegar cedo e tal, às vezes tem que montar instrumento, aquele negócio todo, ajudar todo mundo. E assim, quando não é isso, eu chego, falo com todo mundo, aperto a mão de todo mundo, se eu vejo que é visitante, me apresento, não faço questão de, eu sou o pastor Rafael. Não, tudo bom? Se você é de alguma igreja e tal, não sei o que, pô, espero que o seu pastor esteja sabendo que você está aqui e tal, porque eu não gosto dessa parada de proselitismo. Sempre falo, fica à vontade aí. Às vezes a pessoa vem de outra igreja, eu falo, cara, namora a igreja, conheça a igreja, me conheça, eu sou chato pra caraca, entendeu? Eu converso com todo mundo. Outro dia eu tava conversando com um maluco lá da igreja, Gabriel Narigudo, né? Gabriel, tudo bom, Gabriel? Então, tava falando com o Gabriel e tal, e ele tem umas conversas que a gente manteve pelo Messenger do Facebook. E eu falando isso com ele falando da vontade dele de fazer parte do corpo lá da MQ, e eu falei, cara, namora a igreja, vê como é que a gente funciona, para você saber se é isso mesmo que você quer. E tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Então acho que resistência sempre vai haver. Pode ser novo, pode ser de meia idade, pode ser velho. O novo não tem experiência, o de meia idade está acelerado, o velho é porque já não funciona direito. Todo mundo sempre vai arrumar uma parada para criticar. Entendeu? Então isso aí não vai ter jeito, sempre vai ter uma resistência, porque muda. Estou há 7 anos aqui, como fiquei 10 anos em Santa Bárbara. O cara que me substituiu em Santa Bárbara pulou fogueira. O cara que vai me substituir aqui em Quissamã, quando eu for embora, eu não estou fazendo planos, vai pular fogueira. Como eu acabo pulando fogueira quando substituo os caras que eu já substituí. Porque a igreja acostuma com timbre, acostuma com o cara chegar, brincar com a criança, ou brincar com o adulto e tal. As pessoas, elas se apegam ao pastor também. Entendeu? E como assim, a gente acaba ficando longe de família, fica longe de todo mundo para se dedicar ao ministério. E aí, bicho, a gente acaba tomando a igreja como família. Entendeu? E aí a coisa acontece, a coisa flui. E isso que você falou, né, de ficar longe de família. Essa já é a 7ª igreja, 6ª igreja. E cidades diferentes que você já rodou. Uhum. Você é do Rio. Como é que é isso para você ter que ficar o quanto essa itinerância de onde ficar afeta você, se afeta também? Cara, assim, eu não me sinto mais tão afetado. Estou chegando esse ano aí, 2023, chegando a 20 anos de ministério. Eu já não me sinto tanto afetado. Né? Até mesmo porque hoje eu já perdi meu pai, eu tenho minha mãe, meus sobrinhos, os filhos dos meus sobrinhos e algumas tias. Então a família reduziu muito, muito mesmo, reduziu drasticamente. Então, assim, infelizmente, os mais novos, a Bíblia diz que em tempos comuns, né, os mais novos, os filhos enterram seus pais. E eu já, como diz a canção do Morada, né, eu já queimei os meus barcos, já acabei com tudo. Eu estou na mão do Senhor. E foi uma escolha totalmente consciente. A Patrícia caminha comigo, ela sabe, foi uma escolha também consciente, ela entendia. E, enfim, é isso. Eu sinto, claro que eu sinto, não sou de pedra. Mas o Senhor e o Espírito Santo, ele conforta os corações. A gente fala, só na hora da morte? Claro que não. O Espírito Santo conforta os corações em todo o tempo. E
essa ausência da família, o telefone está aí para isso, pô. O telefone está aí para isso. Ah, não é a mesma coisa? Claro que não é. Aí a gente faz chamada de vídeo, aí já melhora. Não é a mesma coisa? Não, não é. Mas a gente vai tentando ver o que dá para fazer. E vamos vivendo. De todas as igrejas assim que você já pastoreou, qual delas você teve assim um maior desafio como pastor? Qual que você mais gostou, não? Calma aí. Não, essa aí não vou. Não, essa aí não. Cara, todas as igrejas têm seus desafios e suas qualidades. Todas as igrejas. Se eu citar uma, eu vou ser injusto com as outras. Mas vamos lá, eu vou citar cronologicamente, que aí ninguém se sente ofendido. Santa Bárbara foi uma igreja que a gente começou e nós tínhamos um problema sério, que era um processo que o vizinho que morava na frente da igreja, de um imóvel alugado pela igreja, estava processando a igreja. O bispo da época virou para mim e falou assim: eu estou te nomeando para lá, você é músico. Eu falei: músico não, arranha instrumento. Ele: pois é, então você vai dar um jeito no processo lá do som, porque se você não der jeito nesse processo, eu vou caçar sua nomeação. Aí eu olhei pra cara dele, deu vontade de abrir os braços, mas eu falei: não posso fazer isso, estou chegando agora. Falei: vamos tentar. Cheguei na igreja, não tinha o que fazer. Eram 3, 4 janelas que apontavam para a casa do cara. Era uma caixa de som falando na casa do cara. Bicho, até eu ficaria irritado com a igreja. Mas não tinha o que fazer. Eu tentava pregar sem microfone, mas na hora do louvor, Patrícia com essa voz que é um trombone, falei: pô, como? Não tinha jeito. Eu orei e Deus falou comigo: comprar um terreno. Vamos comprar um terreno. Partimos, compramos um terreno, construímos a igreja que está lá até hoje, graças a Deus. Não caiu. Saímos de lá, fomos para o Jacarezinho. Pô, uma igreja que precisava entender que era um monstro. Jacarezinho, pô, uma igreja que, pô, cara, top demais, bacana pra caramba, pessoal bom e tal, e a gente já chegou lá fazendo o plano, já mostrando pra galera que dava pra fazer, vamos limpar essa igreja, vamos arrumar isso tudo, isso aqui vai ser o ó do Borogodó e tal. Já cheguei na igreja pensando: vamos comprar o terreno que tinha uma escola de samba, na entrada do Jacarezinho. Falei: vamos comprar aquele terreno, e os caras já começaram a sonhar comigo, mais loucuras. Aí em pouco tempo o bispo foi e mudou minha nomeação, me jogou para Macaé. Chegamos em Macaé, outra doideira, cara. Fui pastor auxiliar durante alguns meses e tudo, e eu nunca tinha sido pastor auxiliar, então dá aquele, cara, como? Você fica pisando em ovos, né? Para não fazer nada que vá trazer problema pro titular, né? Mas a gente conseguiu trabalhar e logo em seguida eu acabei sendo titular da igreja. Em menos de um ano eu fui titular, de abril até assumi a igreja em abril, e em julho eu era o titular. E aí no ano seguinte, o ano inteiro como titular, a gente trabalhando uma série de questões, trabalhando autoestima e a forma de pensar, mudando a cabeça da galera, encarando o evangelho de forma diferente, de forma leve, que eu acho que o evangelho precisa ser isso. Uma coisa leve, uma coisa agradável de se viver, e a galera, mas com compromisso. E a galera abraçou essa parada e fomos. E dali fui para a Central de Macaé, outra realidade. Uma igreja, poxa, com milhares de membros na época, e era a tenda e tal, não sei o que, igreja local. Eu cheguei para ficar com juvenis e com jovens, daqui a pouco abracei a comunicação, abracei o louvor e comecei a abraçar um monte de criança e tal. Daqui a pouco estava fazendo o culto das crianças, amarradão, sentando no chão, tocando violão, a molecada toda pulando em cima de mim, eu felizão com as crianças. Já foi uma outra realidade. E dali aconteceu um problema na igreja de Rio das Ostras. O bispo virou e falou: ó, vai para lá para resolver. E eu fui para lá para resolver, e pegamos uma igreja que estava num momento meio conturbado na administração, com o antigo pastor e tudo. E a gente conseguiu resolver os problemas, trabalhar essas questões todas, juntamos com a galera, saía e tudo, porque tem que ter um relacionamento fora da igreja, né? Eu entendo isso. E aí a gente começou a andar com as pessoas, um discipulado mais homem a homem, Patrícia junto, e enfim, aí rolou, e daqui a pouco, 3 meses depois, o bispo: ó, Quissamã. Falei: caraca, e aí vamos para Quissamã. Já tinha vindo aqui 2 vezes, e preguei num culto de jovens e no encerramento de uma campanha, num culto durante a semana, a chave da vitória, alguma coisa assim, eu lembro mais ou menos isso.
E aí eu falei, cara, que igreja legal, né? O povo bacana e tudo, todo mundo aí, show. E daqui a pouco saiu a nomeação, fiquei meio assustado naquele primeiro momento. Mas aí depois nós chegamos e foi uma grata surpresa. Tem sido uma grata surpresa pastorear não só em MQ, mas estar na cidade de Quissamã tem sido uma surpresa boa. Agora como cidadão quissamaense, recebi o título. Patrícia não tem, ela está aqui. Você falou que foi durante um tempo pastor de jovens. Sim. Nesse culto jovem que teve aqui, que você veio, eu lembro muito bem. Acho que foi a primeira. O dos jovens foi a primeira, né? Que você veio. Foi. Então, eu tava e, me amarrei. Tava. Eu lembro até que eu tava no Data Show. Uhum. Aí eu ia mexer, ela falou assim, não mexe não, deixa eu procurar aí. É muito marrento, né? Crioulo marrento. Eu tava no culto, eu senti a vibe, cara, me identifiquei de cara com o seu jeito de ser e tal. E assim, como que como esse seu jeito, essa sua identificação com os jovens te ajuda a lidar com os jovens? E o que você acha necessário hoje para outros pastores ou outros líderes de jovens usarem isso também nas suas igrejas e afim? Pergunta legal, cara, grandona, legal. Eu acho que a pessoa não pode ter síndrome de Peter Pan, né? Aquela parada de um cara que nunca cresce, fica sempre o mesmo bobalhão de sempre. A quinta série, o homem passa da quinta série, mas a quinta série nunca sai do homem, a gente sabe disso. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser honesto, não é só com jovem, com todo mundo. A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser claro nas nossas colocações, a gente não pode, tem que ter uma cabeça aberta, porque a minha época era uma época complicada. A minha época de chegada na igreja é complicado pra caramba. Eu fiquei frequentando a mesma igreja, uns 3 meses e ninguém falava comigo. Porque eu era um cara diferente. A galera da igreja não falava comigo. Aí depois que eu fui saber que o primeiro cara que falou comigo, Renato Gordo, um abraço, irmão, foi o Renato Gordo, porque ele fez uma aposta que ia falar comigo. E aí, parece piada, né, falar isso. Tem a galera aqui com a gente. Então, aí eu falei assim, cara, depois ele veio me contar, porque ele veio falar comigo. Aí, esse Renato virou, estendeu a mão, a paz do Senhor, irmão. E estendeu a mão para me cumprimentar, eu estava com a mão arreada e continuei. Fiquei olhando para a cara dele e falei, bicho, tu é branco, cara. Tu não é meu irmão. Para dessa de paz, irmão. Para dessa. Aí ele continuou com a mão estendida. Cara, ele teve uma frieza porque eu era um negão meio cabuloso, né? Meio complicado. E aí o cara estendeu a mão e ele não tirou a mão da minha frente enquanto eu não cumprimentei. Eu apertei a mão dele, o cara é um dos meus melhores amigos. Até hoje a gente se fala de vez em quando. Parece que a gente não se vê há uma semana. Continua o mesmo palhaço de sempre. E agora já é avô, cara. Ai, meu Deus. Cara, e assim, bicho, tem uns negócios assim que eu acho que nessa época era uma época complicada, né? Ninguém tinha acesso à informação, ninguém tinha acesso a nada. Então você tem que ser aquilo que você sempre foi. E eu não consigo ser diferente. Eu até tento, de vez em quando, em alguns ambientes, mas dura até a página 8. Dali a pouco o nego solta uma, eu já gargalho, já zoo alguém e tudo. E aí isso aí acaba cativando, né? Principalmente jovem. Eu costumo falar que tem que ser de verdade, né? E essa frase não é minha, acho que é de um cara de uma música, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E essa é a grande questão, né? A juventude saca isso com muita tranquilidade. Eu acho que você tem que aprender a se comunicar no nicho que você está inserido, né? Você vê assim, se você vai pregar para jovem, fulano de tal pegou ciclana, um exemplo. Se você vai falar com os homens, não, fulano de tal e conheceu fulano de tal. Se você vai pegar para uma galera mais idosa, e fulano de tal coabitou com ciclana e tal. Então a gente tem um linguajar para alcançar um público-alvo.
E eu acho que isso também ajuda muito. Enfim, eu penso assim, né? Não estou falando que eu estou certo nem estou errado, mas é a minha forma de ver as coisas. Eu acho que a maneira de falar, a abordagem, ela faz muita diferença. De chamar para perto, das pessoas verem que não é um personagem no altar. Não existe um personagem. Se você pegar... Você já viu o culto na MQ? Eu tô com essa camisa aqui num culto. E hoje eu tô aqui no podcast com essa camisa aqui, velho. Eu não tenho... o cara usa gravata, não sei o quê. Não, quem usa pode usar, não tem problema nenhum. De vez em quando eu uso. Mas é raro. É raro, porque eu já entendi que... Tem coisa que não cabe. Mas pô, você vai fazer um casamento de camisa de malha? Não, né, monstro? Eu tenho que ficar bonitinho, arrumadinho e tal, não sei o quê. Aí é outro papo. Boto o terno que não cabe mais em mim, aí eu vou alugar paletó, aí é um corre-corre. Mas, no geral, tranquilão. Tem que ser você. Tem que ser você. No altar é você, fora do altar é você, dentro de casa é você. E acabou. Fim de papo. Pra mim é isso. Quem te conhece, né? Quem convive com você sabe que o que você apresenta lá no altar é a mesma coisa que você é no dia a dia. Uhum. E isso é bom para quem quer, tipo, estreitar o relacionamento com o seu pastor, por exemplo. Uhum. Ter essa identificação com ele é muito bom. Isso foi muito bom para mim, que quando o senhor entrou na igreja, eu tinha meses na igreja. Então, eu não cheguei a ter tanta intimidade com o pastor anterior, porque eu já estava no finalzinho. Então, quando você entrou, a gente logo já estreitou a relação. E, para mim, essa sua vibe foi muito bom. E acredito que para muitos também, isso tenha sido vamos dizer assim, um motivo para poder chegar mais perto. Uhum. E eu acho isso muito, muito bom do líder, né, o pastor, ter essa abertura para os seus fiéis, né, para suas ovelhas, porque isso faz com que a pessoa enxergue o pastor como uma pessoa também que você pode conversar de boa sem ter aquele vocabulário muito crentez. O evangeliquez, né, o evangeliquez pesado. E pô, isso aí para mim foi realmente uma diferença. Eu lembro que até no culto que foi anunciar, né, o pastor que ia vir e tal. Uhum. Eu tava do lado do Ed no dia. Uhum. Aí o pastor na época era o pastor Hélio. Ele foi falar, né, que ele ia pra, não lembro qual igreja agora. Tribobó, isso aí. E quem ia pra cá ia ser o pastor Rafael. Aí eu virei pra ele e disse, pô, é aquele pastor que veio aqui no culto jovem? Aí ele, é esse mesmo. Caraca, agora sim. Pô, maneiro. E, pô, vamos falar agora um pouquinho como é que tá sendo a sua vida como pastor aqui em Quissamã. O que você já passou, os desafios que você já enfrentou aqui. Você disse que recebeu o título de cidadão quissaменse. Isso aí. Como é que você se vê hoje sendo quissaменse? Cara, então, amo a cidade de Quissamã, tá sendo um prazer estar aqui, mas eu sou 021. Isso aí, eu sou 021. E deixa eu tirar uma dúvida da galera. Carioca é o cara que nasce na cidade do Rio de Janeiro. O pessoal tem uma confusão. Tem uma pessoa muito ligada a mim, eu não vou citar nomes, mas que fala que é carioca. Mas nasceu em São Gonçalo, morava no Apolo 3 e tal, não sei o quê. Nunca morou no Rio e fala que é carioca. Não é carioca, tá? Você me desculpa. Carioca é 021, nasceu na cidade do Rio. Ponto. Acabou. Mas assim, eu tô falando isso, a pessoa não se sinta ofendido não, querido. Não se sinta ofendido não. É porque nós somos uma raça eleita, entendeu? Nós somos... Povo escolhido. Povo escolhido, 021, carioca da gema. Então assim, não aguentei, cara. Não aguentei. Deixa eu fazer um corte aqui. Encontrei com o irmão... Tal, aí a gente trocando ideia, foi na casa de uma família da nossa igreja, aí tô lá batendo um papo e tudo, a resenha boa e tal, ia sair um rango, e aí chega um parceiro lá e tal, opa, tudo bom, o cara meio deslocado, aí mete assim, a gente falando de futebol, ele mete assim mesmo,
Não, porque vocês são tudo torcedor de televisão. Quem foi no Maracanã? Aí eu falei, irmão, você tá de brincadeira comigo? Eu não tinha dinheiro para pagar o ingresso. Eu ia a pé pro Maracanã, esperava abrir a geral e entrava para assistir o jogo. Sai fora, rapaz. Eu fui no Maracanã de 200 mil pessoas, depois eu fui no Maraca que já não tinha mais geral, entendeu? Só não fui nesse Maraca nojento agora padrão FIFA, que isso tá ridículo, entendeu? Mas eu fui, São Januário, Engenhão, assisti o jogo assim, agarrado naquele ferro ali, quase caindo para frente, naquela vergonha daquele estádio do Botafogo. Fui em General Severiano, já fui nas Laranjeiras, só não fui na Gávea que eu não me rebaixa tanto. Mas, enfim... Cara, fui um monte de lugar maneiro. O cara veio falar pra essa... Não mete essa marra pra cima de mim, não, rapaz. Aqui é carioca, aqui é embaçado. Mas, assim, Quissamã, cara, tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. Eu tive que aprender muito para poder chegar, para aprender a conviver. Porque esse meu jeito espalhado, carioca, de vez em quando encontra resistência. E como eu chego e dou logo a ideia, dou o papo, converso mesmo, tem gente que, ele falou isso. Falei, pô. Falei. Eu não gosto de ficar enrolando você, enrolando ninguém. Isso aqui é isso aqui, pau é pau, pedra é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, eu toco sozinho. A gente vai falando e vai vivendo, vai mostrando para as pessoas que dá para viver. E eu senti dificuldade porque a cidade, quando você chega, ela dá meio que uma travada. Você sente que as pessoas travaram com você ou travaram comigo. Não sei com você quando chegou aqui. Comigo deu uma... E aí, eu também sou um negão, né, cara? 1,90 m de crioulo andando pelas ruas de Quissamã. Parece um monolito andando, aqueles... Como é que é? Aquelas cabeças da ilha de... De Páscoa, é isso? É um bicho daquele andando na rua. E aí o pessoal, quem é esse negão? Será que ele é do movimento? Eu sou do movimento de Jesus, sou crente, sou pastor. Caraca, você é pastor? Mas não espalha, não. E aí muita coisa aconteceu nessa de saber qual era. Não, quero ver qual é desse cara aí. E aí, pastor novo chega na cidade, a igreja dá aquele boom. Aí depois o pessoal... Que quer ouvir palavra fica, a galera que está na empolgação, às vezes ouve um negócio que não vai gostar muito, porque eu acho que eu tenho que falar de Jesus dentro da igreja, usar a Bíblia, e aí a galera começa, caraca, que duras essas palavras, né? E tal, quem poderá escutá-las? E a gente começa a colocar, e a gente separa as coisas, e aí a gente começa a crescer de verdade. Foi difícil? Foi. Encontro resistências ainda, algumas coisas que eu não estou acostumado, claro que eu encontro, mas hoje bem menos. Porque eu me acostumei com a cidade? Pode ser. Porque eu mudei? Não muito. Continuo sendo a mesma coisa. Mas toda cidade, todo lugar tem a sua particularidade. Todo povo tem a sua particularidade. E aí a gente tem que aprender a viver com essas paradas e tocar o nosso barco. Eu pelo menos penso assim. Rapaz, vamos falar de uma parada que pro nosso meio chega a ser um pouco polêmico, mas assim, agora a gente tá bem polêmica. A gente tá bem dentro aí da internet, culto online, agora podcast. E uma coisa que, pelo menos pra mim, me incomoda muito são pessoas pastoreadas por pastores de internet. Aquela historinha de você é a última Coca-Cola do deserto. Meu amigo, minha amiga. Você é o ponto fraco de Deus. Meu Deus. Então, como é que você enxerga esse movimento que acontece hoje, né, na igreja, e o quanto isso prejudica a galera que está dentro da igreja? Então, a mentalidade quando você tem um pastor é o cara cuidar da ovelha, ter uma fala que a ovelha identifique, e a ovelha tem que identificar o pastor. Porque você sabe que tem uma ovelha que anda mais rápido, uma ovelha que anda mais devagar, uma ovelha que come mais, uma ovelha que come menos. Enfim, você sabe a particularidade como pastor.
O cara, quando pastoreia pela televisão, ele não tem esse cheiro da ovelha. Eu conheço o William, eu conheço a esposa do William, eu conheço os pais do William, eu conheço a irmã do William, eu conheço o sobrinho do William, eu sei que o William ia lá no Valqueire, que gosta da batata frita. Eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. O cara da televisão, ele pode ter um sermão muito legal, mas ele não conhece a história. E outra coisa, e aí? Você viu o sermão do cara ali, mas tudo bem. Poxa, cara, essa palavra veio no meu coração, veio de encontro, mas abriu outras situações, outras portas se abriram. Vai conversar com ele. Arruma um jeito de conversar com esse pastor que eu quero ver. E aí, faz como? E aí, no final do sermão, aquele negócio bateu, rasgou o coração, o Espírito Santo entrou, fez desconstruiu tudo que estava errado ali, começou a fazer de novo. E o acompanhamento daquilo ali, o discipulado, acontece como? Vendo sermões antigos. Cara, pastoreio é relacionamento. As igrejas de hoje que funcionam são igrejas que têm à sua frente um discipulado forte. O que é o discipulado forte? É o grupo de WhatsApp? Que você vai, não, eu quero o grupo de WhatsApp da igreja do pastor XPTO, que ele prega pra caraca, não sei o quê, eu vou entrar para outra pessoa ficar conversando comigo. Não, eu quero ter um relacionamento com o meu pastor. Pô, cara, eu tive excelentes pastores e pastores não tão excelentes assim. Com todos eles eu aprendi. Todos. Eu aprendi o que não fazer com alguns e aprendi exatamente o que eu tinha que fazer com outros. A base do ministério, ainda mais quando a gente começa, a gente pega o quê? Referência. E eu comecei num tempo que não tinha Facebook, não tinha nada. Eu comecei num tempo que o celular era aquele de antena com uma linha só, letrinha verde. Eu estou falando aí de 2000 e esquece isso, nem... Entendeu? Então eu comecei a estudar em 99. Minha primeira turma 99. Minha turma de teologia 99. Só para você ter ideia. Então, assim, qual era a referência? A referência era os caras que a gente lia, os autores que a gente lia. De vez em quando conseguia um pregador, alguma coisa assim, a gente pegava um CD, rarissimamente DVD, fita de videocassete. Pô, vamos ver esse cara aqui pregando. Aí reunia aquela galera para ver o cara pregando, anotando as coisas e tudo. Pô, isso aqui dá para usar como exemplo no sermão e tal. E assim... Hoje em dia eu acho que o evangelho está tão pobre, porque está precisando de inserir elementos de autoajuda, de coach, de não sei o quê. Bicho, e essa galera que se converteu lá atrás e ficou firme até a morte e tal, e já partiu para pegar a coroa deles? Não teve influência de pastor de internet, não. Tinha o pastor Zé, o pastor Manuel, o pastor Joaquim, que andava com seu terno lá, suado, cansado. Pastores metodistas que já partiram para o Senhor, que pastoreavam 3, 4, 5 igrejas ao mesmo tempo, que dormiam no lombo do cavalo, do jegue, que andavam de uma igreja para outra. Eu tenho amigos, eu tenho professores, agora um até falecido, Uriel Teixeira. Pô, que pastoreou um monte de igreja, cara. E o cara andava no jegue, no burro, no cavalo, sei lá o quê. E ele, às vezes, no trecho de uma igreja para outra, ele dormia. Montado ali, o bicho já sabia o caminho. E chegou um dia que ele acordou, uma noite ele acordou. Ele uma vez estava conversando sobre isso. E ele falou que no caminho tinha uma poça. E o burro parou, o bicho parou e continuou chovendo, aquele troço encheu e ele acordou, ele estava no meio do caminho, de noite, tudo escuro, no caminho que já não sabia onde estava, e o bicho parado, porque empacou dentro d'água. E ele lá ficando pegando chuva. Então, cara, essa galera, irmão. Porque o pastor de internet, ele não te exorta. O pastor de internet, ele não vai ver como é que você está, o que você está fazendo na rua. Ele não é o pastor do bairro que anda contigo. Vem cá, quero sair contigo, vamos tomar um sorvete, tomar um açaí, vamos assar uma carne ali para a gente trocar uma ideia. Eu não tenho esse relacionamento, cara. O Lima acabou com um negocinho. Isso, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vamos ali, acabou, vamos comer uma carne ali, bacana. Entendeu? Não tem essa parada. Vamos mastigar um japa ali, vamos amassar um japa. Não tem. Por quê? Porque o cara é o pastor. Cara, quer ver um negócio que me doía?
Pandemia. Fazia live lá em casa e tudo, a gente estava lá. Começamos com uma mesinha, um aparador que tem lá em casa e um celular, um ring light, não sei o quê. E começou a dar certo, daqui a pouco aumentou e aumentou e aumentou e fomos para a igreja e a gente está lá na IMQ, cara, com toda a infraestrutura, não sei o quê, e não tinha ninguém na igreja. Cara, meu negócio é relacionamento, meu negócio é estar com minhas ovelhas, o pastor tem que ter cheiro de ovelha. E aí você vê os caras tudo engomadinho, falando uns negócios de coach, de autoajuda. Daqui a pouco ninguém precisa mais de Deus, velho. Só precisa dos livros aí de autoajuda, dessa bodegada. Tem o seu lugar? Tem, mas eu acho que não é dentro da igreja. Acho que não é dentro da igreja. É claro que o pastor pode ser um cara, pô, eu sou economista, eu sou um coach. Beleza, cara, pega essa parada e usa do lado de fora. Na organização da igreja, pô, legal, usa. Identifica quem fica em tal lugar e tal. Pô, você tem um perfil assim, vou te usar aqui e tal. Com o Espírito Santo te capacitando, te trazendo coisas à mente, pode fazer, problema zero. Mas subiu no altar, velho, você tem um canal e esse canal é o Senhor. É Ele que tem que ministrar sobre a tua vida para você chegar e pum, e lançar a palavra. Então, além do mais, tem uma galera aí que está pervertendo a palavra. Está pervertendo a palavra. Isso aí é mais complicado ainda, mas eu não vou nem entrar nessa celeuma não, porque vai dar ruim. Eu abrir a boca aqui, vai dar ruim. Porque eu tenho um pensamento, eu tenho um posicionamento, eu não falo de púlpito, mas quem me conhece de verdade sabe o que eu penso sobre isso. Sobre essa questão de você começar a querer trazer uma palavra para trazer um conforto que é mentiroso, que a palavra nunca disse para aquele e aquela que quer viver fora dessa palavra. Eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado. Seja qual pecado for, não interessa qual for. Não quero saber qual é o pecado, eu abomino. Mas não é porque você é pecador, eu sou pecador, que eu vou deixar de te amar. Ah, usar um relógio quadradinho é pecado. Bicho, então você tem que passar para o relógio redondinho. Se você não tiver um relógio redondinho, você é um pecador. Mas eu vou te amar assim mesmo. Eu vou te abraçar assim mesmo, vou caminhar com você assim mesmo, até que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, trabalhe na sua, a ponto de te convencer, e não sou eu que vou arrancar do teu braço, vou fazer a força, te convencer, e você um dia fala assim, olha, por livre e espontânea vontade eu passei a usar o relógio redondinho. E aí agora está fluindo. Pô, pastor, obrigado. Aí, isso aí é minha recompensa. Como é que o cara vai te acompanhar na internet? Vai ficar lendo o chat? Nunca, né? Nem querendo. Mas enfim, para mim, ele pode ser qualquer coisa. Um excelente palestrante, missionário, sei lá, gospel influence, alguma coisa assim. Mas pastor tem que ter rebanho. Eu posso ter, como a gente está fazendo agora esse projeto do podcast, mas eu tenho o meu rebanho físico. Eu não abro mão dele, eu não abro mão do relacionamento, eu não abro mão de estar perto. E quem quiser ser minha ovelha, vem. E aí vai ser outro papo. Porque aqui você está me conhecendo, embora eu seja praticamente a mesma pessoa em todos os lugares, mas você não sabe o perfume que eu uso. Eu não sei o perfume que você usa. Se você chega na minha igreja, eu olho para você, eu vou lembrar do seu corte de cabelo, entendeu? Eu vou falar com você, pô, ficou legal esse corte de cabelo. Ih, você fez a sobrancelha, ficou bacana. Reparo minhas ovelhas todas. Inclusive os caras que também fazem sobrancelha. Um abraço, Fred. Os caras que fazem sobrancelha. Outro dia tem um irmão daqui da igreja, Fred. Ele chegou na igreja com a sobrancelha torta. Ele tinha feito a sobrancelha e aqui afinar assim a sobrancelha. Eu falei, cara, tu fez sobrancelha? Ele, o senhor notou? Eu falei, notei, tá ridículo. Então, quando é que o cara da internet vai fazer isso? Nunca. Entendeu? Então, cara, tem que estar junto, tem que estar perto. E, Fred, eu te amo, tá? Tem que estar perto, tem que estar junto. E eu acho que essa é a marca. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, ovelha tem que conhecer o pastor, e isso aí é desde sempre. Você chegou a comentar aí sobre um pastor que você acompanhou e tal. Você hoje tem pastores que você olha e tem como referência, tanto para você se inspirar também como pastor e também como
que você admira o trabalho, que você acompanha, tem essas pessoas? Tem. Eu tenho, e claro que você quer saber nomes, e não tenho dificuldade nenhuma. Eu tenho amigos, pastores, que são referências para o ministério, colegas de caminhada, que a gente chora junto, que eu conheço a família, que a gente anda junto e tal, há muito tempo. A gente tem essa galera. Mas vamos falar de nomes, né? Recentemente, a Igreja Metodista, ela perdeu um bispo, que foi o Bispo Mano. Ele foi substituído e é um cara que era inspiração, é inspiração para o ministério. Agora entrou o Bispo Roberto. Eu ainda não tenho intimidade com ele. A gente ainda não parou para trocar aquela ideia, bater um papo, ter um tempo de mesa, de comunhão, mas eu creio que seja uma pessoa que, assim como o Mano, foi alguém trazido por Deus para ministrar sobre a minha vida. Espero que eu tenha esse tempo para conversar, que ele me dê esse tempo para conversar, para me conhecer. Fora ele, eu admiro muito o Luciano Subirá, e hashtag Subirá na IMQ, e quero ver se eu consigo trazê-lo aqui. Eu gosto muito dos livros e tal. O próprio Thiago Brunet, que é pastor, é coach e tal, mas assim, tem uma palavra boa. Quando está pregando, tem uma palavra boa, tirando essa parada do coach mesmo, né? Mas eu vejo que tem uns sermões dele. O Felipe Valadão, André Valadão, esses caras são bacanas, né? Os caras que tem uma sacada boa, né? Pedro Estrela, metodista, lá em Belo Horizonte, se eu não me engano. Vinícius Zulato, essa galera aí, esses caras, uma galera nova, cara, que tá vindo com uma pressão muito boa, tá usando essa questão de mídia com muita propriedade. Poxa, cara, tem muita gente boa e tem uma galera que não tá na mídia. Isso que é muito legal. Tem uma galera que não tá na mídia, que é conhecido na sua cidade, no seu bairro, e tá arrepiando. Poxa, a gente recebeu aqui agora o Déio Tambasco, que, se eu não me engano, está com 6 anos de ministério pastoral. E, cara, com uma clareza absurda, com uma cabeça muito boa. A gente parou para trocar ideia, muito legal. Pô, Dudu Ferreira, tecladista de mão cheia. Pô, um cara que vive o evangelho limpinho, sabe? Liso, sem neurose. Essa galera que a grande mídia não conhece, mas que faz um trabalho de bastidores, que trabalha no meio da parada que não é muito legal, não é muito bem vista, que é a música secular. E essa galera tá trabalhando, tá ganhando o seu e tá pregando Jesus, às vezes sem falar uma palavra de Bíblia. Então, assim, tem muita gente que é exemplo para mim. E assim, vamos falar a verdade? Tem gente que nem é pastor e é exemplo de vida com Deus para mim. A irmãzinha que às vezes não consegue subir a escada sozinha, que a gente ampara e tudo, mas não falta um culto. Que você fala, vamos orar, aquela pessoa está ali em oração. Vamos ofertar, aquela pessoa está ali. Vamos ter um propósito especial para fazer não sei o que na igreja, aquela pessoa está ali. Cara, isso também é exemplo de perseverança, é exemplo de estar ali com Deus, exemplo que, a saúde pode não ser a mesma de 10 anos atrás, mas não para. Cara, isso é constância, velho. Isso é constância. E a gente vê uma galera hoje que é corredor de 100 metros rasos. 9 segundos, tudo resolvido. Mas eu gosto dessa galera do diesel, saca? Na maratona. A galera da maratona, velho. A galera de 42.800 e poucos metros. E é essa galera que faz a diferença. Porque você chega na igreja, pega uma galera empolgadaça, vibrador. Vamos fazer, vamos acontecer. Eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Vai ser aquele coelhinho da propaganda da pilha, né? Que ele vai... Aí morre. Enquanto você vê o cara lá que tá... O metrônomo dele tá 60, mas ele não para. Toca o baile todo com o metrônomo 60, ele não para. É melhor do que o cara que toca 120 e ninguém em casa. É essa parada. Eu, pelo menos, penso assim. Eu não podia encerrar isso aqui sem ouvir de você uma experiência que a gente acompanhou de perto, a gente viu o quão brabo foi,
que foi o Covid. Como é que isso, como é que isso mexeu com a sua cabeça também? Porque a gente sabe que foi brabo. E o que você tira disso para sua fé e para sua vida? Então, você acha que já dá até pra fazer um outro episódio, né? Mas assim, eu vou focar no que mudou na minha vida. Eu tava num dia muito tranquilo e fomos fazer o teste, eu e a Patrícia. E a Patrícia não me deixava fazer nada, só ficava dentro de casa. E ela que fazia as paradas tudo, eu falei, cara, não vai adiantar, uma hora eu vou pegar esse troço. E ela, não, pô, Patrícia é guerreira, velho. E saía, fazia as paradas, fazia compra, não sei o que, pá. Aí chegou um dia que ela começou a fungar. Mas como ela já funga o ano inteiro, funga a vida inteira, rinite, sinusite, bronquite, todos os ites que você possa imaginar, aquela parada de pegar o nariz e ficar fazendo aquele barulho, aí de vez em quando fica na cama, assim, ela fica com o pé assim e tal. Enfim, cara, dali a pouco, vamos testar. E ela testou positivo. E eu limpo. Falei, não vai ter jeito, eu vou pegar. E aí ela foi pro outro quarto, ficamos naquela, eu num quarto, e ela sentiu os efeitos da parada, mas não foi tão brabo. E daqui a pouco fomos testar de novo, ela deu de novo e eu nada. Falei, pô, Deus está guardando. E aí na terceira vez que foi testar, aí já deu ruim. Aí ela também, eu já tava assim, muito ruim. E só que, tipo, eu não tava sentindo nada. Só que botou o bagulho no dedo, a saturação já tava em 70. 60% do pulmão já tinha ido pro saco. E eu tranquilo. Respiração pequenininha, curtinha. Tudo que eu fazia, levantava da cama, andava um pouco, já estava ofegante e tal. Quando eu cheguei no hospital, cara, aí eu chego no hospital, acho que foi Karen ou foi Karina que estava no hospital? Karen estava no hospital, porque são gêmeos, gente. E aí, Niara, doutora Lia, velho, doutora Lia guerreira demais, e já me encaminharam pro quartinho, lá pro isolamento da área de Covid. E aí eu falei, pô Deus, então, peguei, né? Agora, já que eu achei que eu não ia pegar, que eu estava blindado, mas no fundo eu sabia que eu ia acabar pegando, muita gente pegou, perdão. E eu falei, agora Deus, eu tô em tuas mãos, velho. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. E automaticamente já fui pro hospital e não fiquei no hospital aqui da cidade porque eu não tinha suporte por causa do tamanho do peso. E eu já fui para Campos e lá, cara, fiquei um dia no quarto, dormi, né? Da noite pro dia, no dia, amanheceu o dia, logo em seguida, sei lá, que horas eram, o médico já entrou e falou, ó, eu tenho uma vaga para você no CTI e eu tenho que te levar para lá. E aí foi a pior parte, né? Aí foi a pior parte, usar fralda. Putz. Que coisa horrível. Você imagina um negão do meu tamanho de fralda, velho. Pensa no troço ruim, cara. E de fralda. E, cara, assim... Foi um tempo, assim, que foi muito legal. Muitas aspas nesse legal, né? Eu tinha certeza absoluta de que Deus ia fazer o que fosse preciso comigo. E quando eu falo que Deus que ia fazer o que fosse preciso, eu não quero dizer que eu ia viver ou que eu não ia viver. Eu sabia que minha vida estava na mão dele. E isso aí eu não titubeei um segundo. Mas quando eu fui pro CTI, que aí você não tem mais a esposa perto, que você não tem mais ninguém que você confie perto, e aí você fica meio, caraca, e agora? Aí tu chega no CTI, como eu cheguei, e tinham 14 vagas. 14 leitos. Dos 14 leitos, 12 estavam com pessoas entubadas. Eu era o único acordado e um outro maluco que ficava era como é que é o nome daquilo? É um quarto com pressão negativa.
Ele ficava todo fechado e puxando o ar para fora, porque eu estava contaminando. E aí eu olhei pro cara e fiz assim para ele, né? Falei, pô, tamo junto, hein? Vou orar por você. A gente vai sair daqui. Tal. Aí o cara meio assim, fez assim para mim e tudo. Aí me acomodaram, daqui a pouco eu olho pro lado. O cara sendo entubado, hein? Primeiro botaram sangue para ele. E ele começou a ofegar, daqui a pouco começaram a entubar o cara. Eu falei, meu Deus, sou só eu sozinho. Eu sou a lenda agora aqui. E agora, velho? Oh, meu Deus, pensa. E eu bolei. Nessa hora eu bolei. Falei, só eu que tô acordado, os enfermeiros. Aí ficava a minha cama, aquele monte de bagulho do lado, apitando o tempo todo. Um relógio na minha frente. Que aí o relógio vira teu inimigo, né? Que eu dormia, acordava e o relógio o ponteiro não andava. Aí eu viro pro médico e falo assim, doutor, me dá uma parada aí para eu apagar porque eu tô ansioso. E olha que eu não sou ansioso. Não sou ansioso, não sou curioso. E aí eu falei, doutor, tô mal. Assim, a cabeça não estava muito legal. Aí ele, não, se acalma. E eu fui me acalmando, daí comecei a orar, falei, pô, já que eu tô todo fechado aqui com esse monte de aparelho, eu vou cantar. E aí no primeiro dia, eu falei isso com Deus, né? Falei assim, pô Deus, eu vou cantar nessa parada aqui. E enquanto o Senhor me der fôlego, eu tô cantando. E aí no primeiro dia eu cantei a música inteira, e fiquei todo feliz. Falei, esse negócio não vai pegar em mim, não. Isso aqui o médico tá falando comigo só pra eu ficar de boa, tal. Eu tô aqui, mas eu já vou sair daqui. Amanhã depois já tô saindo. Amanhã depois, 17 dias. Aí no segundo dia saiu metade da música, o oxigênio não estava indo para o cérebro direito. Acho que até hoje não está indo muito bem, mas... E aí já não saiu uma música inteira, mas eu estava feliz assim mesmo. No terceiro dia saiu um refrão. E aí no quarto dia que não saía nada. Não conseguia mais falar, já estava bem prejudicado. E aí eu comecei a querer chorar, né? Falei, pô Deus, será que eu tô indo? Não vi luz branca, não vi nada, né? Mas eu falei, será que eu tô indo? E aí quando eu tava assim, bem deprê, eu não lembro nem a música, né? Aí, qual foi a música, amor? Enfim, não fala agora. É, isso aí. Aí, cara, eu do nada, entra uma enfermeira, Maiara. Beijo, Maiara. Beijo, Raquel. As enfermeiras cuidaram de mim com o maior amor. Teve mais uma galera, mas essas duas eu gravei o nome. Teve o Léo também. E essa enfermeira entrou, cara. E aí, cheio de proteção, né? Máscara, óculos, aquele face shield, touca. Eu só fui conhecer a Maiara, tipo, quando ela veio no culto aqui na igreja. Porque eu podia passar do lado dela na rua, não lembrava quem era. E ela entrou e falou assim, oi, tudo bom, pastor? Aí eu já fiquei assim, falei, opa, tudo bom? Aí ela, então, eu sou amiga da Amanda, lá da sua igreja. Falei, legal. E já fui lá no culto, pô, legal. Eu de fralda, ela falando isso comigo. Eu falei, meu Deus, que depressão, né? Aí, e aí? Aí ela, então, eu tava ali fora, Deus me incomodou pra eu vir cantar aqui uma música contigo. Pô, cara, ela começou a cantar a música que eu queria cantar. Eu não conseguia. Velho, aquilo ali eu falei, não vou mais morrer. Não, agora não morro não. Agora Deus está falando que Ele está comigo nessa bagaça. E assim, a saturação estava a 30, mais de 85% do pulmão tomado. E eu continuei vendo Deus. Continuei entendendo que Ele estava comigo. Continuei entendendo que Ele é soberano em todas as coisas. E eu não queria comer. E Tava enjoado e tudo. E, cara, assim, tudo. Os enfermeiros vieram brincar comigo, o médico veio brincar comigo. Eu sempre contando piada e falando de Jesus. E, cara, o pessoal deve ter tido muita paciência comigo, porque eu falava de Jesus o tempo todo. E entrava a galera e tudo. Então, assim, eu vi que Deus foi comigo, o Deus dos montes e o Deus dos vales. Esse vale que eu passei, eu acho que foi o pior, tenho certeza, foi o pior vale da minha vida, em questão de doença mesmo, né? Teve a questão da morte do meu pai, que também foi um período muito ruim para mim, mas
o cuidado de Deus com a minha vida no hospital, a oração. Cara, a última conta que a gente fez, eu me lembro que tinham pelo menos pessoas em 7 ou 8 países diferentes orando pela minha vida. No Rio de Janeiro, perdi a conta. No Brasil, também perdi a conta. Muitos lugares. Gente que eu nem conhecia. Cara, teve um pastor que fez contato comigo. Até a gente ficou de fechar para ir ministrar na igreja dele. Esqueci o nome dele agora. Mas a gente ficou de ministrar na igreja dele tudo. E a igreja dele, comprou meu barulho em oração. Igreja de Quissamã, que a gente nem teve a oportunidade de visitar, compraram meu barulho em oração. Patrícia falou que ficavam pessoas na praça, a praça que tem em frente à minha casa, que muitos usam hoje para usar droga e tudo, para fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Essa praça foi invadida por pessoas que estenderam as mãos para minha casa e oraram pela minha vida, para que Deus cuidasse da minha esposa e cuidasse da minha vida. Gente, muito obrigado a todo mundo aqui de Quissamã que orou pela minha vida, você que está vendo aí, que de repente me conhece, orou pela minha vida. Todas as igrejas pelas quais eu passei, todo mundo orando, mandando recado para Patrícia. Patrícia tinha que arrumar um porta-voz para ficar lá segurando o barulho, porque era muita gente ligando, muita gente. Claro, sempre tem um sem noção, né? Sempre tem um sem noção, mas, cara, a grande maioria, só nego abençoado. E, cara, o que mudou na minha vida? Eu vi um Deus muito mais presente. Aquela parada antes eu desconhecia, de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar contigo. E eu vi o cuidado dele. Uma outra hora a gente grava tudo, um testemunho de repente da parada toda, mas uma coisa que marcou assim profundamente foi um dia que estava de noite, estava no CTI e eu vi a morte, né? Eu vi uma entidade andando no CTI. E aí eu olhei e falei, Deus, eu estava vendo lá de longe, falei, Deus, olha, vamos fazer um trato aqui rapidinho antes daquele negócio chegar aqui. Eu não tenho nada para te oferecer, a não ser a minha vida que já é sua, mas eu não quero morrer, primeira coisa, e enquanto eu estiver aqui, por favor, não deixa ninguém morrer. Porque eu não quero ter a experiência de olhar para esses lugares e ver que vidas morreram assim tão próximas de mim. Eu quero te pedir esse favor. E, cara, foi muito engraçado porque eu via, assim, aquela entidade andando por entre as camas e eu via que era um espírito de morte. E eu falei, Senhor, assim, vamos retocar aqui, se alguém tiver que morrer, que sejam eles, que não seja eu. Não, tô brincando, não falei isso não. Mas eu falei, Senhor, afasta de mim, seja lá o que for. E aquela parada parou na porta do meu quarto. E aí eu olhei aquilo assim e falei, Senhor, agora eu não posso fazer nada. Não tinha nem voz para clamar. E aí eu senti uma luz muito forte atrás da minha cama. Eu vi como se fosse asas do lado da minha cama. E aquele espírito de morte sumiu. E aí, cara, dali as coisas continuaram acontecendo, né? Galera orando, muita gente orando, clamando, papapá. E aí eu tive alta do CTI e eu fui para um outro, não sei se é um outro CTI, mas era um lugar de cuidado intensivo, mas que já não era naquele lugar. Era um quarto com uma pessoa que estava em coma e eu só. Mas aí já tinha uma televisão e tal. O clima era mais ameno. E aí, eu cheguei, os caras me estabilizaram. Tá tudo bem, seu Rafael? Eu falei, perfeito, vocês são melhor ainda. Pode trazer a picanha. E aí a gente riu assim, brincou. Daqui a pouco começou a tocar um celular deles e tal. Aí alguém chamou e falou, tem que correr lá no CTI. Aí falou, seu Rafael, o senhor consegue ficar aqui um pouco sozinho? Eu falei, não, pode ir, tranquilo. Não vou levantar, não. E os caras saíram. Depois eles voltaram. Não, é que houve uma intercorrência lá no CTI. Aí intercorrência, mas tava todo mundo tranquilo, todo mundo lá entubadinho, relax. Ele, então, morreram 5. Aí deu aquele frio, falei, putz, eu saí. Eu tava orando por aquela galera, eu saí, cara.
Aí, de repente, a pessoa que está olhando agora fala assim, coincidência, com 5. Aí eu bolei, cara. Nessa hora eu bolei. Eu falei, pô, Senhor. Sei lá, vou puxar a brasa da minha sardinha. E eu quero que você puxe a brasa para sua sardinha. Pô, uma pessoa orando no meio de um monte de gente que estava mal, sustentou a vida de 5 pessoas, pelo menos. Tem noção? Cara, isso me encheu de Deus. Eu falo, cara, putz, eu não sou nada. Mas eu, em contato com aquele que é tudo, estava fazendo a diferença. E eu fiquei mais uns dias nesse CTI com mais um leito só. E depois eu fui pro quarto. E aí foi muito legal. Eu chegar no quarto e ver Patrícia com a cara inchada e tal. Mo, e eu falando doidão. Oi, mo, tranquilo. Parecia aquela, saca, Procurando Nemo? Aquela tartaruga chapada. Qual é? E aí, mo, beleza. Doidão com oxigênio no nariz e chaparral. Então, cara, assim, foi uma parada muito de Deus, velho. Muito de Deus, muito sinistro, muito fora do normal. E eu vi Deus, cara, eu vi Deus. Senti Deus, senti anjo, o que você puder imaginar. E é o que eu costumo falar, quando você pede a Deus para abrir teus olhos para o sobrenatural, tudo que está nesse plano, você começa a enxergar. Quem vê anjo, vê demônio, pô. E aí, essa parada aí abriu uma visão assim que eu tinha, mas era em situações extremas. E hoje eu tenho uma clareza de algumas coisas que eu não tinha antes. Mudou mesmo. Parece que Deus falou, peraí, vou botar um plugin aqui que você não tinha, toma aqui. Aí botou lá no meu HD, aí quando eu rodo aqui o programa para acordar de manhã, o plugin já carrega automaticamente. Sinistro. Mas enfim. A gente pode falar mais disso, mas acho que eu respondi a sua pergunta. Tá certo, pô. Já foi. Ufa! PR, vamos fechar. Eu acho que a gente conversou bastante até. Sei lá quanto tempo, mas foi Também bom. não sei. Mas também não vai ser o último, né? Não, com certeza. Pô, eu já tava bolando várias paradas aqui pra frente, mas vamos deixar pra uma parte 2, talvez. Bora. Porque a gente tá só começando, ainda tem muita coisa pra falar. Tem que falar ideia de coisas polêmicos. Com certeza. Rapaziada, vamos encerrar aqui mais um episódio. Muito obrigado pra você que ficou até agora. Não deixe de curtir, se inscrever, faz essas paradas todas aí. Segue o Instagram do pastor, da igreja, o meu também. Vai estar tudo aí embaixo. E é isso. Fica aí. Aguarde os próximos episódios que vai ter mais coisa aí pra você se entreter. A MQ não para.